você é um guerreiro. Estou muito feliz encerrando as defesas de 2025. Tem que ser com você. Boa tarde, quase boa noite, professor Sérgio, nosso orientador do coração. Boa tarde, quase boa noite também à banca, a doutor Lucas, doutor Jorge, doutor Douglas e todos que acompanham aqui essa defesa de dissertação de mestrado. Vou tentar aqui compartilhar, quando tiver ok, aí o senhor, por gentileza, me avise. Certo. Tá ok já. Já tá ok? Meus parabéns e vamos lá. Defesa de mestrado de Sebastião Antônio de Araújo Júnior. Você tem 20 minutos. A banca, né? O professor Dr. Jorge como presidente da banca e Dr. Lucas Gomes como avaliador. Boa sorte e pode começar. Então, muito obrigado. Então, diante da grandeza de tantos doutores aqui nesta banca, nesta renomada universidade, eu coloco o nosso humilde serviço, o nosso humilde trabalho sobre gamificação como estratégia motivacional no ensino de matemática, um estudo de caso em uma escola estadual em tempo integral e técnico profissionalizante no município de Acari. Sou conhecido por Júnior Araújo, mas meu nome completo Sebastião Antônio de Araújo Júnior e o nosso orientador, como já foi dito, Dr. Sérgio Ricardo da Costa Simplício. Então, nas últimas décadas nós percebemos, enquanto professor de matemática de uma escola também em tempo integral, nós nos vimos motivados a partir do recebimento dessa escola em que nós fizemos a pesquisa, o recebimento de um laboratório de informática. E o que nos motivou essa questão da tecnologia está sendo colocada também como uma ferramenta poderosa no auxílio das aulas de matemática. Então, o campo educacional tem enfrentado os desafios constantes relacionados principalmente a essa motivação dos alunos, a motivação discente e também o engajamento nas atividades escolares. Nessa escola pesquisada, por exemplo, nós vimos a dificuldade dos estudantes permanecerem em sala de aula sempre evadindo, em especial quando se trata de uma aula tradicional. Os estudantes não têm interesse. Então isso nos motivou a perceber essa complexidade que é o ensino da matemática e o que poderia motivar, trazer algo diferente para que essa aula pudesse ser proveitosa e tivesse, por parte dos estudantes, uma aprendizagem eficaz. Então, nesse contexto, a presente investigação propõe-se analisar o uso da gamificação como estratégia pedagógica voltada à promoção da motivação e do interesse dos estudantes, particularmente nas aulas de matemática. A nossa pesquisa ela parte dessa premissa da inserção de elementos lúdicos, já que nós anteriormente já fizemos uma pós-graduação tratando dessas novas tecnologias e elementos lúdicos estruturados em formas de jogos para favorecer um ambiente de aprendizagem mais dinâmico, interativo e desafiador, contribuindo para a melhoria do desempenho acadêmico e da participação ativa dos estudantes. Então, a pergunta-chave, a nossa problemática, de que maneira a gamificação ela pode atuar como essa estratégia motivacional e eficaz no ensino da matemática em uma escola em tempo integral? Eu digo em tempo integral porque somos sabedores que existe hoje várias modalidades, mais uma em tempo integral e a outra chamada regular. E a integral é interessante porque ela propõe que ao término do ensino médio, mesmo com todas as dificuldades, o estudante ele possa se tornar, em seu desenvolvimento completo, um cidadão autônomo, competente e solidário. Então isso é muito bonito de se ver e de se trabalhar dentro da escola em tempo integral. Então a justificativa ela destaca essa necessidade, a nossa pesquisa destaca a necessidade de superar metodologias tradicionais que não correspondem mais aos interesses dos atuais estudantes que estão aí na era digital. Então a gamificação é apresentada como essa alternativa inovadora, unindo o lúdico à aprendizagem ativa, favorecendo o engajamento e assimilação da aprendizagem ativa
dos conteúdos por parte dos estudantes. A proposta está em consonância com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que valoriza práticas pedagógicas centradas no protagonismo do estudante. O objetivo geral do trabalho é analisar esses impactos, os impactos que a gamificação provoca como estratégia motivacional no ensino da matemática em uma escola em tempo integral e técnico profissionalizante no município de Acari, no estado do Rio Grande do Norte, no Seridó. Nossos objetivos específicos: identificar as principais dificuldades enfrentadas pelos estudantes na aprendizagem da matemática. Pasmem, mas em pleno século XXI, temos estudantes que chegam no ensino médio sem saber o básico, as 4 operações fundamentais da matemática. Isso é uma dificuldade observada durante a nossa pesquisa. Descrever as estratégias gamificadas aplicadas durante o processo de ensino-aprendizagem e avaliar a percepção dos estudantes, dos alunos, em relação ao uso de gamificação na disciplina. Fizemos toda uma fundamentação teórica, isso nos motivou e nos deixou felizes, porque encontramos muitos artigos acadêmicos, encontramos muitos autores, porque eu pensava que eu teria dificuldade, mas autores atuais, né, já tratam da gamificação. E a gente ficou muito feliz, porque encontramos bastante material para a produção da nossa pesquisa. Então, na compreensão de Tosato e tantos outros autores, a gamificação, o que é? Ela é caracterizada pela incorporação de elementos lúdicos de jogos. Ou seja, não mais a questão apenas do quadro, né, o professor ali na frente, passando, escrevendo, passando atividade, escrevendo, e sim trazer a gamificação para que se possa colocar o lúdico nestas aulas. Então essa abordagem, ela visa promover o maior engajamento, motivação e autonomia que é tão trabalhada na escola de ensino em tempo integral por parte dos estudantes. Sua aplicação tem se intensificado em decorrência das transformações impostas pelo ensino remoto e híbrido, e aqui eu também faço, né, uma analogia ao que nós passamos durante a pandemia, e nós vimos que a educação do Brasil não estava preparada para todo aquele transtorno que a gente passou, exigindo de nós novas formas de mediação pedagógica que conciliem intencionalidade didática com inovação metodológica, né? De acordo com o Tosato, em consonância com o autor citado. A gamificação, ela possibilita que as aulas se tornem mais lúdicas, envolventes e interessantes para os alunos, mantendo sua intenção por mais tempo. Aí a gente pega aqui um pouco de citação, onde diz que a neurociência afirma que a atenção é um mecanismo fundamental para a aprendizagem. Mas nós percebemos também que, em consonância com o autor, o estudante precisa ter interesse para ter atenção, para ter foco, né? E nós queremos abordar os conteúdos de forma estimulante. Eu digo nós enquanto professores, para os estudantes, para poder ajudar os professores e os estudantes, através da nossa pesquisa, transmitirem informações de maneiras mais eficazes, uma vez que os estudantes tendem a absorver melhor o conteúdo quando estão engajados. Os desafios existem, mesmo a escola recebendo um laboratório, um dos melhores do Seridó Potiguar, mas há problema com infraestrutura, problema com a internet, por exemplo, que não é de qualidade, problemas com o planejamento pedagógico, que ainda não é um planejamento adequado por falta de capacitação docente. Então, esses problemas nós entendemos que precisam ser enfrentados para que os benefícios da gamificação, da aula lúdica, elas sejam amplamente alcançados. Então, a necessidade de integrar uma aprendizagem melhor, uma aprendizagem mais significativa. É importante lembrar de atender às necessidades individuais. A escola é de periferia, então nós temos alunos que estão na escola e que se alimentam na escola, por não ter uma estrutura familiar, por não ter, muitas vezes, o alimento dentro de sua própria casa. Então, nós lidamos com essa situação enquanto nós realizávamos esta pesquisa, construíamos. Então, é importante lembrar de atender às necessidades individuais, porque uma coisa é você assistir aula de barriga cheia, outra coisa é você assistir aula de barriga vazia, com fome, porque não tem o que comer. Então isso a gente prestou muita atenção, estávamos muito atentos e agregamos também esse ponto à nossa pesquisa. É fundamental que os professores conheçam bem seus alunos, e nós vimos que os professores têm uma relação de amizade, de familiaridade, que muitas vezes os estudantes não têm em casa, né? Então, eles prestam atenção nas habilidades, nos interesses, dificuldades, a partir, por exemplo,
de uma prova prévia, uma avaliação diagnóstica no início do ano, ele já consegue entender o nível, né, de cada estudante dentro da sua sala de aula. Então, tudo isso a fim de a gente precisa trabalhar para que o professor adapte suas práticas pedagógicas e ofereçam atividades que sejam desafiadoras e significativas para cada um deles, para os estudantes. Compreender a importância dos jogos para o desenvolvimento da aprendizagem matemática é reconhecer que por meio de jogos e recreações, os estudantes, os discentes, conseguem aprender de forma satisfatória os conceitos inseridos nessa metodologia de ensino. Então, é importante trazer isso. A aprendizagem ela surge de forma desejável, interessante e com muito significado para os estudantes a partir dessa proposta da gamificação. O locus da pesquisa, nós já falamos, foi na Escola Estadual Professora Iracema Brandão de Araújo. A pesquisa é sobre gamificação como uma metodologia inovadora. Os métodos e tipos de pesquisa, nós adotamos uma abordagem qualitativa, de natureza aplicada com fins descritivos e exploratórios. Os instrumentos de coleta, aplicamos o questionário online aos estudantes e aos professores fizemos uma entrevista semi-estruturada direcionada aos professores de matemática da escola. E aí a população em amostra, 33 estudantes da segunda série do ensino médio e 2 professores de matemática. Quando nós perguntamos, fizemos aí as perguntas nos questionários aos estudantes, nós destacamos alguns gráficos para não ficar tão longo, né? Primeira pergunta, no gráfico de número 3, como você avalia a sua relação com a disciplina de matemática? A maioria dos estudantes avalia como regular, né? 45,5%, o que revela certa indiferença e falta de engajamento. Ou seja, a disciplina ainda é tida como muito difícil, né? Como complexa, e isso precisa ser mudado. E a gente precisa utilizar, né, a gamificação para quebrar essa barreira, esse entrave de aprendizado. Então, conforme Carraré e outros autores, a motivação está ligada à percepção de competência e à conexão entre teoria e prática. Então, a gamificação, como destacam Barbosa e Santos, pode tornar o ensino mais atrativo e significativo, fortalecendo a autoconfiança e superando o modelo tradicional, que ainda é predominante, conforme defende Soprano. A maioria dos estudantes, quando nós perguntamos se eles se sentem motivados durante as aulas de matemática, a maioria respondeu que sente-se frequentemente ou às vezes motivado, revelando um engajamento moderado, porém promissor. Reafirmando, portanto, a percepção de Moura de que a motivação depende da forma de ensino, e de Bacic e Moran, que destacam que a gamificação favorece o interesse por meio de experiências lúdicas. Então ainda temos aí, não é, Rocha e Cavalcante, que diz que a gamificação dá sentido prático ao aprendizado. Então eu escutei alguém apresentar já aqui que é preciso unir a teoria à prática para que nós tenhamos um aprendizado mais satisfatório, desde que haja apoio institucional e inovação docente, como defendem Silva e Oliveira. Perguntamos ainda em que medida os estudantes consideram que os jogos e dinâmicas ajudam na sua aprendizagem. Então, a maioria, 57,6%, considera que os jogos ajudam moderadamente na aprendizagem, indicando uma percepção positiva, porém limitada. Então, a gamificação só é eficaz quando integrada ao currículo e planejada com objetivos claros. Não é você entregar um jogo ao menino, por exemplo, chamar, vamos menino, jogar Free Fire e deixar à vontade. Não é isso, não tem nada a ver com isso. A gamificação ela precisa ser integrada ao currículo e planejada com antecedência para ser bem aplicado em sala de aula, conforme fala aqui Silva e tantos outros autores. Almeida 2024 reforça que o impacto aumenta quando as atividades dialogam com a realidade dos estudantes, e a Guiar e Ferreira apontam que a formação docente, isso aqui é uma tecla que nós vamos bater ainda muito durante a explanação desta pesquisa. Formação docente é essencial para o uso estratégico dessa metodologia. Assim, os dados mostram que a prática é valorizada, mas ainda requer aperfeiçoamento e continuidade. Quanto às perguntas, a entrevista, né, com os professores também foi uma entrevista satisfatória, onde os professores eles já utilizam a gamificação, mesmo que de modo ainda tímido. Né? Então, nós perguntamos se o professor já utilizou alguma forma de gamificação, como ele aplicou essas atividades caso a resposta fosse positiva e quais foram os resultados em termos de engajamento quanto à aprendizagem. Os relatos confirmam que a gamificação favorece o engajamento e a aprendizagem, como afirmam Silva e Paulo. O professor 1 mostrou avanços no domínio das operações. Aqui ao lado esquerdo estão as respostas. Estou fazendo a ressalva, né, se os
os professores doutores da banca tiverem curiosidade, podem dar uma lida rápida. Então, estou comentando aqui o lado direito, né, o que nós percebemos na fala dos professores. O professor mostrou avanço no domínio das operações, em consonância com Coutinho e Silva. E o professor 2, ao usar jogos para ensinar geometria, ilustrou o que defendem Zickerman e Cunningham sobre o aprendizado significativo. Soprani, conforme Soprani e outros autores, a formação docente é essencial para ampliar essas práticas e torná-las ainda mais eficazes. Cada professor utilizando a sua metodologia lúdica referente a essa prática de gamificação. Perguntamos ainda aos professores como os alunos reagiram às atividades gamificadas. Houve algum feedback específico sobre a atividade? Eles se sentiram motivados? Então, de acordo com os professores, os alunos sim, demonstraram forte entusiasmo e participação nas atividades gamificadas, tornando o ambiente mais leve, como destacam Silva e Paulo. Então, ao apontar que a gamificação ela quebra a rigidez do ensino da matemática e favorece o engajamento. Esse resultado, confirma Moura, que associam desafios e recompensas à autonomia e motivação dos estudantes. Há resistência? Sim, há resistência de alguns estudantes que questionam aula de verdade. Isso reflete a tensão entre esta prática, né, a prática da gamificação do lúdico, com a prática tradicional. Então, como observa Rojo, assim conforme Soprano, é preciso formação docente e sensibilidade pedagógica para adaptar as estratégias e ressignificar o papel da aula gamificada. Ainda quando perguntamos que sugestões o professor daria para melhorar o uso de recursos gamificados no ensino da matemática, tanto no que diz respeito à prática docente quanto à adaptação do conteúdo curricular, as falas mostram que a gamificação incentiva o protagonismo do aluno e mantém a motivação por meio da personalização. Os professores eles reconhecem o potencial da gamificação e a importância de um currículo mais criativo e colaborativo. Perguntamos também se o professor via na gamificação uma tendência futura no ensino de matemática e como imaginava que ela pode ser integrada de maneira mais eficaz nas escolas. Então, eles observam resistência às inovações, o que confirma França, Costa e Barbeta. Para quem romper com práticas tradicionais, existe mudança cultural. A gamificação só se consolida com o apoio institucional e mudança de mentalidade, e graças a Deus, naquela escola, a direção procura incentivar cada vez mais a trazer novas metodologias. Os professores destacaram ainda que a gamificação torna o aprendizado mais dinâmico e acessível, alinhando-se a Silva e Paulo e a Baci e Moran, que a veem como ferramenta para ampliar a motivação e o protagonismo discente. A nossa pesquisa, nas considerações finais, demonstrou que a problemática proposta foi parcialmente resolvida, pois evidenciou que a gamificação realmente contribui para aumentar a motivação e interesse dos alunos pela matemática, embora sua aplicação ainda ocorra de forma limitada. Os estudantes também reconheceram o potencial dessa estratégia para tornar as aulas mais dinâmicas e prazerosas, confirmando a importância de metodologias que rompam com o ensino tradicional e valorizem o protagonismo discente. Dessa forma, os objetivos da pesquisa foram alcançados. Até para mim, enquanto realizei essa pesquisa, a minha prática pedagógica, cada vez mais, ela está enriquecendo. E por isso que estou aqui realizando esse som do mestrado. Porque durante a pesquisa, ao identificar as percepções dos estudantes, compreender os fatores que influenciam sua motivação e analisar os efeitos da gamificação no processo de aprendizagem, nos deixou muito felizes. Então, concluímos que a gamificação é uma alternativa viável para ressignificar o ensino da matemática, desde que seja planejada, integrada ao currículo e apoiada por formação docente e políticas escolares que favoreçam a inovação pedagógica. O Rio Grande do Norte, já aqui na Nona Direct, já tem formações, oferece formações para IA, para os professores utilizarem, para os professores levarem para suas aulas e demonstrar aos estudantes. As nossas recomendações ampliar cada vez mais a formação docente sobre metodologias ativas e gamificação, promovendo capacitações contínuas que possibilitem aos professores planejar e aplicar estratégias lúdicas de forma integrada ao currículo da matemática. Ou seja, os professores têm interesse, mas precisam ser mais motivados, precisam de apoio cada vez mais. Investir em recursos tecnológicos e infraestrutura escolar, garantindo acesso às ferramentas digitais. O problema da escola hoje é a internet, materiais pedagógicos que favoreçam a implementação de práticas gamificadas no ambiente escolar
e desenvolver e aplicar sequências didáticas que, durante o planejamento, os professores podem se juntar e criar atividades, né, que avaliem os impactos no desempenho e na motivação dos estudantes ao longo do tempo, para consolidar a gamificação como prática pedagógica efetiva e sustentável. No mais, quero agradecer a vocês pela paciência, pela atenção e o meu muito obrigado por me ouvirem e por me darem essa oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho. Saúde e paz para vocês, estou à disposição da banca e do meu orientador. Professor Jorge. Boa tarde, já boa noite, encerrando de forma brilhante, não poderia ser diferente. Você é um orgulho para mim, tá certo? A sua determinação, a sua força, a sua coragem, eu até mandei para você no privado, Deus age na hora certa, né? E Deus queria que você terminasse o ano 2025 como mestre, né? Júnior tinha um trabalho realizado pronto há alguns meses já, professor Dr. Lucas. E aí, pela questão de tempo, não é, a própria universidade disse, não, passe mais alguns meses para completar o tempo correto. E aí chegou a hora. Seu trabalho é lindo, tá certo? Sua pesquisa, a relevância do seu trabalho, né? A atualização é extremamente importante, contemporâneo na sua pesquisa. Você está preparado para um doutorado, Júnior. Meus parabéns. Aprendi bastante com você, a sua força e a escrita, você escreve super bem, mesmo você sendo da área das exatas, né, que tem essa mistificação, né, de que por das exatas não gosta de escrever, mas você foi direto ao ponto. Essa questão de transformar a matemática como uma disciplina acessível às pessoas, né? E a gamificação pode ser um caminho. O resultado da sua pesquisa é excelente. Meus parabéns. Estou dizendo aqui que você fechou com chave de ouro as bancas de 2025. Professor Jorge caiu, Sérgio? Acho que sim. Pronto, então eu acho que eu já posso fazer aqui as considerações de leitura, né? Então, Júnior, pouquíssimas observações do seu trabalho, que eu consegui rastrear, né? Como o professor Sérgio coloca, você escreve muito bem. É muito bom quando a gente pega um texto que tem uma estrutura, que a gente consegue seguir direitinho o roteiro e compreender qual é a ideia da pessoa, o que ela está pretendendo defender ali, né? Eu acho que o seu material, ele cumpre esses pré-requisitos, né? Está muito bem estruturado, o resumo está muito bom, traz os autores, apresenta o que vai ser discutido em cada um dos capítulos, né? Em relação às palavras-chave, o professor Sérgio tinha mencionado na segunda banca que elas agora são iniciadas em minúsculo, né, Sérgio? Você dá uma olhadinha nisso, que certo. Acho que todas as observações que eu consegui perceber do seu trabalho estão relacionadas à estrutura, né? Tem nada no conteúdo. Eu queria, inclusive, ressaltar a importância que você faz dessa análise da gamificação como incentivo, mas sem romantizar a ideia do luto, porque a gente pega muito trabalho que discute a ideia do luto de forma tão romantizada, uma idealização tão grande, aponta a importância do brincar, que a gente aprende brincando também, mas as pessoas têm uma dificuldade de articular isso com a prática. Isso. E, sobretudo, com um referencial teórico, né? Exato. Então, fica uma coisa assim muito distante da realidade. E o seu trabalho, ele traz isso de forma assim magistral. Não romantiza a ideia do luto, não traz o luto como uma coisa estereotipada, porque tem muitos estereótipos em torno dessa discussão também, né? Acho que o capítulo metodológico está muito bom, uma coisa que eu pontuei foi a exploração bem feita das tabelas, e esteticamente eu achei muito bonito também a maneira como você estruturou esses gráficos, né? Uma pequena ressalva que eu quero fazer é em relação ao termo, né? Você coloca termo de consentimento, termo de compromisso nos apêndices, né? E aí é termo de consentimento, do TCLE. Então, termo de consentimento livre e esclarecido. Para as pesquisas que vão trabalhar com história oral, né?
Você colocou compromisso só para você fazer essa alteração. Aí tá roteiro e entrevista. Roteiro e entrevista também lá nos apêndices. Aí eu fiz uma observação aqui para você colocar roteiro de questões ou entrevistas, certo? Falta só uma preposiçãozinha aí, coisa simples, né? Mas como o seu trabalho tá tão bom, assim, que a gente puder ir verificando para melhorar ainda mais a qualidade dele, eu acho que é válido. O capítulo 5, quando você apresenta os resultados da discussão, vai extremamente bem elaborado, propositivo, né? Eu acho que essas dissertações de vocês, quando elas têm um caráter propositivo, eu acho que é muito bom a gente estar ressaltando isso, né? Porque passa de uma discussão teórica, metodológica, né? Ela tem uma aplicabilidade prática, né? Então, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Quero reforçar aqui a pertinência do seu tema, o cuidado que você teve. A gente percebe um cuidado muito grande na organização do texto, na estruturação, tá bom? Então são coisas que eu trago mais para tentar deixar seu trabalho ainda mais rico. Parabéns. Obrigado, professor Lucas. Júnior não é puxação de saco não, mas ele é brilhante. O rapaz é bom, viu? Júnior, então você sai daqui aprovado, sem ressalvas. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas para agradecer. E assim que eu receber a ata, me encaminho, encerrando as bancas de 2025. Olha que coisa brilhante, né? Desculpa a Parabéns. emoção, Aê! eu fico muito emoção feliz. pode ser, não tem que pedir desculpa não, é para chorar de alegria. É um sonho muito grande de realizar o meu mestrado. Agradeço a vocês da universidade, agradeço a minha família que está aqui presente, e eu digo a vocês que eu me sinto muito honrado em poder ter participado desse momento aqui com vocês. Lucas aparentemente aí tão novo, o Douglas também aqui, um pessoal novo, já tudo doutor, e quando eu crescer, eu deixo o recado aí registrado que quero ser igual a vocês, se Deus quiser, nessa inteligência. E doutorado, rapaz. Se Deus quiser. Pois estamos à disposição. O meu, muito obrigado. O meu agradecimento. Muito obrigado, doutor Sérgio. Saúde e paz. Viu? Parabéns. Muito Vale obrigado. comemorar com sua família que você merece. Muito rapaz. obrigado. Deus abençoe. E dessa forma a gente encerra. Muito obrigado, professor Lucas, pela sua parceria. Amanhã a gente se encontra. E se você quiser participar do workshop amanhã, tá aí, né? Mesmo que você já mestre, mas questão das cargas horárias será comigo, o professor Lucas, encerrando as atividades acadêmicas de 2025. Muito obrigado.